Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. E hoje a gente tem assim, uma série de notícias muito interessantes, né? Muito importantes para você entender em que pé que nós estamos agora nesse momento no Brasil, não apenas na evolução, né, da crise sanitária ou na crise sanitária, na verdade, regredindo, e as consequências na dinâmica dos jogos do poder, como é que ficam isso, né? Então, notícias bem interessantes. Nós temos, por exemplo, uma matéria dizendo que as hospitalizações em São Paulo caíram 90% em relação ao ponto mais intenso ali da crise sanitária. Olha só que notícia maravilhosa. Era uma notícia para ter uma festa, né? Mas como, né, hoje, infelizmente, não tem se celebrado tanto a positividade, né? Tem se valorizado mais a negatividade, então a gente não vai ver muita celebração não, mas a gente aqui está celebrando porque é um número menor de pessoas aí perdendo seus entes queridos, um número menor de pessoas sofrendo aí com essa situação toda, então notícia muito boa. E essa notícia ela é confirmada com outras, né, mostrando que o Brasil está registrando aí menor média diária de casos desde 15 de maio de 2020, né? A gente está com um número aí bem reduzido de óbitos, mas de casos também. A gente teve ali um número praticamente, que a gente pode dizer, um número menor desde quase o início da crise sanitária, né? Lembrando que em maio a coisa ainda estava meio que começando, né? Porque março ali foram os primeiros... Primeiro caso no Brasil foi final de fevereiro, março começou a aparecer mais casos, e aí em maio a coisa foi ficando mais estranha. Então, menor média diária de casos desde 15 de maio de 2020 é praticamente a menor média desde o início do problema. Então, é um avanço muito importante nessa luta aí e quase que um troféu, né? Uma vitória enorme para toda a população brasileira, né? O próprio estado do Rio de Janeiro, que tempos atrás esteve numa situação mais sensível, agora recebemos a informação através do monitoramento da Secretaria de Estado do próprio Rio de Janeiro, que o estado fluminense teve todos os seus municípios com risco baixo para essa enfermidade. Pela primeira vez, o estado do Rio está com todos os seus municípios com risco baixo para a enfermidade. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o Rio de Janeiro registrou uma queda de 40% nas internações e de 35% no número de óbitos. Segue um pouco, né, a queda que temos visto nacional também. Na média móvel tem caído aí por volta de 30 e pouco por cento também. É uma notícia também muito otimista, muito encorajadora. Além disso, né, diante de uma situação como essa, os Estados Unidos anunciaram a suspensão das restrições a viajantes estrangeiros completamente ali imunizados, né? Essa medida vai entrar em vigor agora no próximo dia 8 de novembro e vai incluir mais de 30 países da Europa, além do Dragão do Oriente, Índia, África do Sul e também, como não poderia deixar de ser, o Brasil também já está fora dessa restrição antes imposta, né? Então, superando a questão da crise sanitária, né, já estando muito mais debaixo de controle, o que fica para o governo em termos de obstáculo, o que fica para a oposição em termos de argumento contrário ao governo para fazer uma pregação crítica, né, contrária para a corrida do ano que vem, o que sobra é a questão dos preços, né? Principalmente a questão da energia. Energia cara incomoda muito o cidadão brasileiro, né? Mas nós temos visto aqui que o presidente prometeu mexer já naquela bandeira energética e parece que a coisa está acontecendo. Antes de continuar, gostaria de lembrá-los que estamos nos últimos dias da promoção na livraria Daniel Lopes. A gente tem só mais 2 dias, termina dia 18, então você tem mais 2 dias para aproveitar e temos aí entre as dicas alguns livros do professor aqui que estão numa promoção muito legal. Esse aqui é a Dialética Simbólica, pessoal, 50% de desconto, de R$ 70 por R$ 34,95. Esse outro aqui, que é o manual para ler, né, o Mário Ferreira dos Santos, está saindo com 46% de desconto, de R$ 40 por R$ 21,55. Esse aqui também, a Aristóteles sob nova perspectiva, está saindo aqui com 46% de desconto, de R$ 44,90 por R$ 24,25. Sem falar o meu livro que eu estou lançando agora junto com o meu amigo Júlio Melo, que é o Manual de Sobrevivência do Cristão no século XXI. Se você levar o meu novo livro,
Só ele, 25% de desconto, levando o Manual do Conservador e o Manual do Cristão, 45% de desconto em ambos. Lembrando que se você está no estado de São Paulo e fizer uma compra acima de R$80, você já leva o frete grátis. Nas outras capitais, nos outros estados do Centro-Sul brasileiro, você com uma compra de R$150 já garante seu frete grátis, tá bom? Então, pessoal, o presidente prometeu que ia trabalhar ali para baixar a tarifa da energia elétrica, né? E o governo, a Agência Nacional de Energia Elétrica e as distribuidoras de energia vão se reunir para discutir a questão das bandeiras tarifárias, né? O presidente se determinou, né? Falou que ia fazer isso e a reversão dessa taxa extra agora então começa a entrar no radar aí das mudanças, né, prometidas, né? Agora a decisão dos valores é uma decisão técnica e cabe exclusivamente por prerrogativa à agência reguladora, que é a ANEEL. Agora a gente tem uma perspectiva positiva nesse cenário aí, uma vez que o horizonte mostra que o consumo de energia deve cair 2,1% em outubro, na comparação anual. Essa queda na carga ela ocorre aí no momento de recuperação dos reservatórios das usinas hidrelétricas, né, que nos últimos meses passaram ali por aquela que tem sido comentada como a maior seca dos últimos 91 anos, né? Agora, na última sexta-feira tivemos ali uma boa quantidade de chuva no centro-sul do país, o que é muito bom. A chuva se espalhando ali também por outras regiões durante o fim de semana, temperaturas caindo, né, em muitos locais, porque uma frente fria, né, está se aproximando, inclusive uma frente fria podendo provocar chuvas mais intensas também no estado de São Paulo, né, nesse fim de semana. O último sábado, começou com muita nebulosidade também, os termômetros ali oscilando entre 17 e 26 graus, com previsão de chuva durante a tarde. Então, graças a Deus, a própria natureza está nos ajudando a reverter esse tipo de desafio. Agora, falando em tempo, né, uma coisa muito estranha que tem acontecido são essas tempestades de poeira, né? Essa questão das poeiras aí, né, muito estranho, que vinha acontecido ali no interior de São Paulo e de Minas Gerais, agora foi o caso no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul teve ali uma poeira que fez o dia virar noite, né, segundo os moradores, né? Um vendaval ali que destelhou muitas casas e provocou até confusões ali no trânsito, foram registrados. Então, é muito estranho, né, essa sequência dessas nuvens de poeira, né, de areia, né, com esses ventos fortes, né? Realmente o tempo está muito estranho. A gente pensa, será que tem alguma coisa de estratégia meteorológica aí sendo feita? É a pergunta que fica no ar. Enquanto isso, está o mundo todo aí sonhando e propondo e defendendo a famosa transição energética, né? A produção mais sustentável, mais renovável, mas ainda o mundo acaba dependendo muito dos combustíveis fósseis, né? No lugar da OPEP ali, que continua constantemente elevando os preços do petróleo, agora a gente tem os ambientalistas, né? Que sempre criticando os combustíveis fósseis aí, provocando, né, uma grande confusão no mundo hoje que depende tanto de energia, né? Então, essa transição aí é difícil fazê-la rapidamente. Fazendo rapidamente, você vai acabar deixando ali muitas pessoas sem trabalho, uma vez que a quantidade de pessoas no mundo inteiro que trabalham na produção da petroleira, por exemplo, é enorme, né? Então, como fazer essa transição? Há muitos projetos, mas na prática a gente vê a viabilidade, né? Os obstáculos são bem grandes. Falando em petróleo, né? O pessoal dizendo que ninguém está querendo investir no Brasil porque não está valendo a pena. Petrolífera australiana está investindo 300 milhões de dólares no Brasil. Multiplique isso aqui por 5, você vai ver que vai dar 1,5 bilhão de reais, tá? Então a gente pode dizer que a petrolífera australiana está investindo 1,5 bilhão de reais no Brasil e quer dobrar a sua produção, tá? O nome da empresa é Karoon australiana, investindo em 300 milhões de dólares no Brasil, tá certo? Comprou um campo da Petrobras na Bacia de Santos em outubro do ano passado e já prevê novas aquisições aqui no país, tá certo? Então, o preço do petróleo aí está num dos patamares mais altos que a gente já viu nos últimos tempos e a gente sabe que o transporte internacional de mercadorias também está bem atrapalhado, inclusive, né, peças faltando, fazendo com que a Volkswagen tenha só um turno na fábrica de São Bernardo, infelizmente, por falta de peças. Veja que situação.
Então, pessoal, essas são as notícias mais interessantes que eu separei para você aqui hoje. Em breve a gente traz mais conteúdo aqui no canal Daniel Lopes. Fica o convite para você visitar a nossa livraria, porque ali a gente está com uma promoção só até o dia 18, você tem livros com até 60% de desconto, tem o meu lançamento, o Manual de Sobrevivência do Cristão. Se você levar o Manual de Sobrevivência do Cristão e o Manual de Sobrevivência do Conservador, 45% de desconto, vale muito a pena, ok? Pessoal, forte abraço, fique com Deus, examine todas as coisas, retenha que é bom, a gente vem em breve, se Deus assim permitir, com mais conteúdo exclusivo, só aqui no canal Daniel Lopes. Um abraço, valeu!